A paz do Senhor, a Bíblia, ela sempre foi preservada. Gênesis tem 1534 versículos e a metade, do livro, está registrado em Gênesis, no capítulo 27 e o versículo 40. Estas citações, essas contagens numéricas, isso está na Bíblia hebraica, ou seja, na nossa tradução no português, pode variar um pouquinho. O total dos versículos de toda a Bíblia tem 23.203 versículos, Isso na Bíblia hebraica, que é somente o Antigo Testamento. E cada letra, ela tem o seu valor numérico. Isso, para facilitar a vida dos copistas e também para não deixar nenhuma margem para erros. Um exemplo, o copista, ele copiava um texto e depois ele contava letra por letra do texto original. Aí depois ele contava letra por letra da sua cópia. Mas mesmo assim, ainda poderia conter erro. Mas como cada letra tem o seu valor numérico, aí depois ele contava o valor numérico do texto original. Aí depois ele contava o valor numérico da sua cópia. O exemplo, o texto original, ele contava letra por letra e depois somava o valor numérico de cada letra. Aí embaixo, uma comparação, dava o valor de 1000. Aí depois ele contava também letra por letra da sua cópia e também depois contava todo o valor numérico de cada letra da sua cópia. Então, aí dava 1000. Então ele tinha certeza que a sua cópia estava exatamente igual ao original. Porque se contar só as letras podem ter a mesma quantidade. Mas se inverter a letra, vai dar valor numérico diferente. Um exemplo, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela tem um valor numérico de 1. A letra Yud, que é a 10ª letra do alfabeto hebraico, ela tem um valor numérico de 10. Então, se ao invés de ponhar um Aleph, ponhasse um Yud, na hora que o escriba somassem, ia dar valor diferente. Ia dar uma diferença aí considerável. Então, isto para facilitar a vida dos escribas e também, do outro lado, para não deixar ou para não ter possibilidade de margem de erro. Seria, Bíblia Sagrada sempre foi preservada. E outro cuidado que eles tinham, os escribas, quando eles estavam escrevendo, fazendo cópia, quando chegava o momento de copiar o nome de Deus, o nome do Eterno, o copista parava, tomava banho, voltava para escrever ou para copiar o nome de Deus. E também o nome de Deus, eles não copiavam assim em qualquer lugar para depois ter que apagar. E isto é até hoje lá em Israel. Da mesma forma que aqui os alunos é obrigado a assistir aula de matemática, lá em Israel os alunos são obrigados a assistir aula de Bíblia, aula teológica. Mas quando o professor está escrevendo na lousa o texto que tem o nome de Deus, o professor ele não copia o nome de Deus na lousa, ele deixa um espaço. E naquele espaço em branco, os alunos já sabem que ali é o nome de Deus, o nome do Eterno, porque eles fazem isso com reverência ao nome de Deus, ou seja, escrever o nome de Deus para depois apagar. Então eles
não fazem isso. Então, tudo isso nos traz segurança para todos nós, porque Bíblia Sagrada, ela sempre foi preservada. E no outro texto, nós podemos encontrar isto em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, ali o Senhor Deus falando, olha, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, Bíblia Sagrada não é simplesmente, é um livro comum, mas aqui realmente contém a santa e imutável palavra de Deus. E, desta forma, ninguém faz o que quer, porque Deus vela por esta palavra. Em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 1, versículo 6, né, ali nos mostra que Deus pediu para Moisés lavrar 2 tábuas de pedra e levar a ele até o monte. E lá o Senhor Deus iria escrever as mesmas coisas das primeiras tábuas que Moisés tinha quebrado. Então veja bem, que quando acontece algum imprevisto, acontece algum tipo de acidente, Deus, ele faz com que a sua palavra, ela continua no original, sem nenhum tipo de alteração. Isto é, Deus velando pela sua palavra. Também em Jeremias, no capítulo 36, o versículo 27, o versículo 28, ali Jeremias ditou e o escrivão Baruque escreveu. E foi levado esse rolo, esse texto, para o rei Joaquim. E ali, quando estavam lendo para o rei Joaquim, o rei se indignou. E esse tempo era tempo de inverno, então tinha ali braseiro. E o rei Joaquim cortou todo aquele texto de couro e jogou no braseiro e foi queimado. Depois Deus disse para Jeremias, para que escrevesse as mesmas coisas que estava no primeiro texto. E assim Jeremias fez as mesmas palavras que ele tinha dito para Baruque escrever, foi escrito tudo novamente. Aí diz o texto que foi escrito um pouco a mais, já ali lavrando a sentença do rei Joaquim. Então veja bem, amados, palavra de Deus, Bíblia Sagrada, é uma palavra confiável, merece toda a nossa credibilidade e ao mesmo tempo merece todo o nosso respeito, porque Deus ele vela por essas palavras para se cumprir. Então hoje, quando nós seguramos a Bíblia Sagrada em nossas mãos, podemos termos a plena certeza que estamos segurando a palavra viva de Deus, a palavra por excelência de Deus, porque baseado em história, nós podemos perceber tudo isso, o quanto Deus vela por estas palavras e o quanto as pessoas que fizeram parte tiveram um total cuidado, uma reverência, de uma forma precisa, para que a palavra de Deus não fosse alterada nada. Então, que cada um de nós possamos olharmos para a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e possamos termos a nossa plena confiança nesse livro sagrado ou nesse livro que chamamos de Bíblia Sagrada, e que possamos ter essa plena certeza que esta é a palavra do Senhor nosso Deus, e que assim o Senhor Deus possa continuar nos abençoando cada um de nós, e até a próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir, e até lá.